Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Hub de Empreendedorismo e Diversidade. Hoje nós estamos aqui no Chá com Mulheres, recebendo mulheres maravilhosas, a Gabriela Garrido e a Évila Carreira. Esse quadro é um quadro de entrevistas, trazendo mulheres plurais. Mulheres que construíram e que estão construindo legados através de conhecimentos, habilidades e atitudes que direcionam a jornada de cada uma delas. Recebendo essas mulheres potentes aqui, eu quero agradecer a presença de vocês. Me sinto honrada por ter mulheres tão potentes como vocês aqui dialogando um pouco sobre quais conhecimentos, quais habilidades, quais atitudes levaram cada um de nós a sermos quem somos e a estarmos aqui hoje. E para a gente começar, eu gostaria já que vocês pudessem se apresentar. Estou aqui nesse chá com um coração muito emocionado, porque eu recebo também a mulher que é uma minha mentora e eu recebo também uma mulher que eu admiro muito pelo trabalho que vem desenvolvendo nessa cidade aqui de Vitória da Conquista. Gostaria que vocês se apresentassem, fiquem à vontade. Por favor, Gabriela. Olá, eu sou a Gabriela Garrido, eu sou mulher, sou mãe, sou funcionária pública há 23 anos, atualmente exerço também o mandato de vereadora na nossa cidade e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Évila Carreira, sou advogada por razão, uma educadora por paixão, palestrante, especialista em comunicação e oratória por missão de vida, exatamente por compreender que é por meio da comunicação que deixamos o nosso legado. E claro, mãe, esposa, mulher, cidadã, empreendedora, e para mim é uma honra muito grande estar neste quadro conduzido, capitaneado aí pela Efigênia, que vem deixando o seu legado no mundo a partir da comunicação da diversidade. Obrigada, muito obrigada, meninas. E para darmos assim esse início mesmo, falando sobre conhecimento, eu gostaria de saber de vocês quais conhecimentos foram assim, indispensáveis para que vocês se tornassem as mulheres que são hoje, com os propósitos que têm, com as pautas que vocês trabalham, com tanta força, com tanta autoridade naquilo que vocês propõem hoje. Quais foram esses conhecimentos? Vai lá, vamos revezando. Acredito que o primeiro conhecimento é o autoconhecimento. Conhecer de si mesma, saber das feridas emocionais que fazem com que, por vezes, nos coloquemos em situações de extrema vulnerabilidade, olhar as nossas potencialidades, quais são os nossos centros de força, compreender o que faz sentido ou não na nossa jornada. E essa dose de autoconhecimento para mim foi essencial para que outros conhecimentos fizessem sentido e pudessem agregar ao meu grande objetivo de vida. Mas tem um conhecimento externo que fez toda a diferença, que para mim, né, foi a gestão. Entender de gestão, porque você aplica isso em absolutamente tudo. Você aplica dentro de sua casa, você aplica dentro da sua empresa, você aplica dentro das suas relações interpessoais. A gente consegue ter melhores e maiores resultados quando a gente entende que tudo são processos, pessoas, né? Ter objetivos muito claros e fazer sempre o processo de checagem para saber em que a gente precisa ajustar para darmos continuidade. Maravilhoso. E a Évila, você tocou em dois pontos que são fundamentais. No trabalho que eu realizo dentro do Hub, hoje com mulheres, no projeto Mulheres Girassol, nós não começamos a falar de gestão propriamente dita, porque esse projeto ele é de apoio ao empreendedorismo feminino. Nós começamos a falar sobre quais são as suas dores, você se autoconhece realmente, o que a economia do cuidado impacta no andamento do seu negócio, na sua vida, nos seus direcionamentos. Então tudo isso é muito valioso mesmo. Até a depender de que ferida emocional a gente não cuida, a gente atrai o cliente que a gente não quer. Até nisso é importante a gente saber. Ótimo. Gabi? Os conhecimentos que me trouxeram até aqui. Eu comecei por conhecimentos mais técnicos e fui unindo esses conhecimentos técnicos aos conhecimentos mais ligados à área emocional, para entender o fenômeno da violência, para entender a necessidade social dessas mulheres,
como Évila falou, para entender as feridas que fazem com que elas fiquem nesse local de desconforto extremo, que é uma relação abusiva. Então eu fui me munindo de tudo que eu podia, de diversas áreas, para eu ter conseguido chegar até aqui. Ótimo. E é interessante que, como Gabi fala, é uma expressão que você já me ouviu falar algumas vezes, a gente só leva ao outro onde a gente já conseguiu alcançar. Então, às vezes, até para lidar com mulheres, e eu também tenho um trabalho voltado para mulheres, líderes, né? Até para trabalhar com elas, eu precisei primeiro olhar para mim. Olhar o que é que tinha aqui que ainda não estava bem resolvido, porque senão não guarda coerência. Como é que eu vou conduzir, sendo que até em mim ainda as coisas não estão bem resolvidas. Então, quem está nesse processo de desenvolvimento é bom demais. É ótimo, né? E sem conhecimento a gente não consegue avançar. É preciso de conhecimento para que a gente consiga seguir naquele caminho que desejamos seguir. E agora, quais habilidades foram indispensáveis para vocês serem, né, desenvolverem-se e estarem hoje ocupando os espaços que vocês ocupam? Para mim foi, além da capacidade de empatia, de me colocar no lugar do outro, também tentar me munir da curiosidade técnica. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, quando eu começo a estudar uma coisa, quando eu começo a trabalhar uma coisa, eu começo a ir fundo naquilo, a buscar aquela coisa por diversas facetas. E os conhecimentos, eles vão se completando. Então, essa habilidade de ser curiosa e de estar sempre em busca, eu não sou uma pessoa que me satisfaço. Eu sempre tenho alguma coisa a mais, alguma outra ideia, alguma outra coisa que eu quero fazer. Então, assim, esse impulso de vida mesmo vai me levando para esses lugares. Perfeito. Ótimo. Como não falar dela? Como assim? Qual habilidade, né? Como não falar dela? Comunicação. A comunicação... É sua cara, né? A rainha da oratória, Évila. Então, assim, imagina que a comunicação chega na minha vida, na infância ainda, com 9 anos de idade. Aí, depois, quando eu me torno professora, com 17 anos, eu entendo o quanto que aqueles conhecimentos de presença de palco, projeção de voz, o quanto que aquilo ia ser fundamental para entrar numa sala de aula com 150 alunos, né, num cursinho preparatório para vestibular e com o público praticamente com a mesma idade que eu, e eu me vendo me destacar exatamente por conta dessa habilidade. Depois venho para a Vitória da Conquista para fazer o curso de Direito e conquistei um estágio extremamente disputado por conta da habilidade de me comunicar em apresentações de trabalho. Na advocacia, a mesma coisa, então muitos clientes vieram desse contato que os meus professores tiveram com a Évila da sala de aula e aí passaram a indicar a Évila, professora das Sacramentinas, que era marcada por essa comunicação cheia de energia, né? Uma comunicação que prendia a atenção. Então, assim, eu não posso creditar a minha trajetória a outra habilidade que não seja a comunicação. E na advocacia é que começa mesmo eu perceber muitos problemas que se acreditava que eram jurídicos, mas eram problemas de comunicação e liderança. Maravilhoso ouvir vocês, viu, meninas? Maravilhoso mesmo. Uma alegria ter vocês falando um pouco sobre esses conhecimentos, sobre essas habilidades, porque isso impulsiona outras mulheres a buscarem seu caminho, a escolher por sua profissão, a escolher por seu empreendimento e saber que precisa buscar conhecimentos e habilidades para impulsionar as suas carreiras. E agora vamos para as atitudes, porque para a gente seguir com a nossa vida, nós precisamos ter atitudes. E eu quero saber de vocês quais foram as atitudes indispensáveis para que vocês se tornassem as mulheres que são hoje. Gabi? Atitudes, deixa eu ver. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, então quando eu tenho um objetivo, eu começo e vou atrás desse objetivo, mesmo que às vezes eu contrarie as expectativas das pessoas, o que é uma dificuldade das mulheres em geral. A mulher é sempre educada e trabalhada para ela ser boazinha, para ela ser cordata, e a gente tenta até conciliar os interesses na medida do possível, mas nunca passando por cima da gente. Então, assim, eu sempre tive a atitude de ir para frente, mesmo quando isso não era o esperado, mesmo quando isso não era o desejado para mim. E eu sempre fui na direção do que eu queria e acreditei no que eu pensava.
E nós pagamos um preço muitas vezes por isso, né? Muito grande. Sempre, a vida inteira. Eu pago preços desde pequeno. Então, assim, eu sempre agi também com muita disciplina. Eu acho que disciplina, eu até falo sempre para os meus filhos, que nem a música do Legião Urbana, que disciplina é liberdade. Então, quando você tem um objetivo, você precisa ter disciplina para chegar até aquele lugar que você quer. Porque nem sempre todas as etapas do processo, elas são fáceis, elas são legais, tem etapas que são mais chatas, mas que você precisa passar por aquilo para você chegar onde você quer. Muitas vezes, nós mulheres principalmente, somos podadas. Nossa voz é invalidada, isso quando a gente consegue falar. Então, é muito importante ouvir pessoas como você, como a Évila, porque passaram por vários desafios, mas não pararam no meio do caminho. Exatamente. E assim, a gente não é especial, não somos alecrins dourados. A mesma coisa que acontece com vocês, acontece com a gente. As pessoas também ficam muito insatisfeitas quando a gente discorda delas. As pessoas ficam muito insatisfeitas quando a gente faz o que elas não esperam, o que elas não querem pra gente. Mas assim, a gente tem que estar sempre pensando no que é melhor pra nós, o que é melhor para o nosso caminho e seguir. Isso aqui. E aí, somada a disciplina, que de fato a gente não conquista nada se não tiver uma dose de disciplina, eu acrescento algo que a gente acabou de viver aqui: adaptabilidade. Sem dúvida. A gente realmente tem que definir muito bem os nossos objetivos. A gente tem o objetivo de gravar um podcast no lugar e um cenário diferente. Ótimo. Tivemos a disciplina de chegarmos no horário, de fazermos testes, de adequarmos qual seria o script, mas começou a chover. E isso não nos impediu de continuarmos com o nosso objetivo. Adaptamos o cenário e seguimos entregando e honrando aquilo que era proposto. A adaptabilidade hoje está também entre uma das habilidades mais importantes para vivermos em sociedade, porque a natureza está mudando, o comportamento humano está mudando, o mercado está mudando, o aprender está mudando, o legislar está mudando, o empreender está mudando e, como diz, a única coisa que não muda é a mudança. Então, a adaptabilidade, essa flexibilidade sem perder a essência e sem se perder de si mesma. Desculpa aí a redundância, mas ela se faz necessária. Não se perder diante dessas volatilidade e também manter-se disciplinada para alcançar o objetivo. Porque assim, né, gente? Os obstáculos, né? Aparecem. Eles estão aí, né? Eles persistem, insistem em aparecer. E chegou onde chegou, assim, eu acordei hoje, gente, dá tudo certo. Não é assim que as coisas funcionam. Aí vem, e às vezes as coisas têm que dar bem errado até pra dar certo. Pra honrar, assim, pra dizer assim, olha onde você chegou. Ou te empurrar pra um caminho que você não tinha pensado. Porque isso já aconteceu comigo também. Me empurrar pra um caminho que eu nunca tinha pensado. Minha questão na política foi exatamente assim. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu sou uma funcionária pública de carreira. Mas eu passei por algumas coisas muito desagradáveis que acabaram me empurrando pra esse caminho. E que depois eu descobri que eu tenho até algum talento pra ele. Olha que interessante. Tem algum? Que legal! Eu posso até fazer alguma coisa legal com isso. Que eu posso até ajudar as pessoas com isso. Então, assim, às vezes a vida, como ela falou da adaptabilidade, também vai conduzindo a gente. Sensacional. E a gente vai tendo essa percepção e vai se encaminhando no fluxo de acordo, claro, com os nossos princípios, com os nossos objetivos. Mas de repente você pode chegar até num lugar maior do que você esperava. Então você não tem que manter sempre a rigidez, né? Você tem que manter a disciplina, a constância, obviamente, né? Porque para qualquer conhecimento você precisa estar sempre ali. Eu tenho certeza que a Évila sempre estuda, que você sempre estuda, que eu sempre estudo, tenho certeza absoluta disso. Mas aí às vezes acontecem coisas completamente fora do script que levam a gente para um imponderável. Exatamente. E às vezes esse imponderável era nosso lugar, a gente não sabia. Exatamente. E a gente nem sabia. Mas essa mudança só se dá quando a gente está no caminho, quando a gente está caminhando. Porque quando a gente fica parado, isso não vai acontecer. Então é importante realmente
ser adaptável, ser criativo, olhar para si mesma, saber por quais caminhos que você deseja ir e esperar que as coisas elas vão andar junto com você, mas desde que você esteja no caminho, indo em busca de alguma coisa, de alguma transformação. Tem um livro que se chama A Entrega Incondicional e ele trabalha muito isso, de quando a gente está alinhada à nossa missão, a gente tem que confiar no processo. Porque chegarão pessoas, situações que vão testar realmente se é de fato aquilo que a gente deseja. E aí é na permanência, sem perder as estribeiras, é nessa fé que as pessoas falam, né? Sem cunho religioso, é a fé, isso para a liderança é essencial. É o acreditar antes de ver. Então é nessa confluência de tudo fluindo que a gente consegue realizar e deixar o nosso legado. Então não adianta, quem tem missão, e eu acredito que todos nós tenhamos, sem dúvida. Quem tem missão, confia na vida, confia no processo, sabe? Sejamos mais água, sabe? Sim. Vai contornando, que de vez em quando a gente quer enfim. Exatamente. E aí, sabe, vai numa flexibilidade. Mas água vai ser água, ela não vai perder a essência de ser água e de cumprir a missão dela. Então acho que a gente pode caminhar, acredito que a gente pode caminhar nesse sentido. E não estar nos ambientes somente para agradar. Isso que Gabi trouxe muito bem, né? Muitas vezes a gente quer estar porque aquilo foi desenhado, principalmente para nós mulheres. A mulher tem que se comportar de tal jeito, a mulher tem que ser assim, a mulher tem... desenha-se o que é um ser mulher. Um padrão, né? Um padrão que muitas vezes não cabe, que nos adoece. Muito. Né? Está adoecendo muitas meninas. Inclusive saiu uma pesquisa essa semana, não sei se vocês viram, do IBGE com relação ao censo escolar e o adoecimento mental das meninas. Primeiro que já é uma geração considerada uma geração triste. Depois o adoecimento das meninas é quase o triplo do dos meninos, exatamente por conta, depois eu mando pra vocês, por conta dessa questão mesmo, das pressões sociais que as mulheres enfrentam, né? Da falta de opção que muitas vezes elas têm de se expressar livremente, de ser quem elas são, porque a expectativa criada sobre elas, sobre os corpos delas, sobre a aparência delas, sobre o comportamento é muito maior. Então isso está tendo um impacto na saúde mental das nossas crianças e adolescentes, inclusive está tendo um alto índice de suicídio entre adolescentes e meninas. E isso é extremamente preocupante para nós todos como sociedade. Como sociedade, exatamente. Isso mesmo, temos que chamar a atenção. E aí, para mim, eu puxo para a liderança. Nós somos reflexos dos nossos primeiros líderes. Essa pressão não começa na sociedade, essa pressão começa dentro de casa. Sem dúvida. Então, por isso que eu digo, mães, pais, homens, mulheres, olhem para as suas dores que não foram curadas para não projetar isso no seu exatamente, né? Para que encerre eu com a obesidade. A obesidade é uma doença crônica que me acompanha desde a infância. E quando eu vejo que eu já estava, né, quase que repetindo o mesmo ciclo, eu falei, epa, deixa eu resolver comigo. Para que, né, os meus filhos, exato, a geração seguinte, não... Mas é isso, nunca a solução, ela tá totalmente fora. Esse negócio de aceitar-se, né? Isso vem muito desse padrão, tem que ser perfeita, tem que atender as expectativas de pai e mãe. Exatamente. Né? Ou, às vezes, a figura do abandono, que é uma outra realidade. Muito grande. Jovens, crianças, né, abandonadas. E às vezes, de casa. Exato. E às vezes não é um abandono material. A comida tá na mesa, exatamente. A escola tá paga, mas é um abandono emocional. Você tá criando a criança para pior do que você cria um cachorro, na verdade, né? Você tá alimentando, você tá adestrando, mas você não tá tendo uma troca emocional saudável. E a gente tem que prestar atenção nisso, porque às vezes a vida da gente é tão corrida, e aí também sem querer pressionar os pais e as mães, mas a paternidade e a maternidade é uma opção, deve ser uma opção. Sim. Eu, inclusive, sou muito a favor que a gente dissemine o planejamento familiar, a orientação dos métodos contraceptivos, para que isso cada vez mais seja uma opção que a pessoa pode querer, né? Ou não, certo? Para que não seja um acidente. Toda palestra que eu vou em escola, inclusive, eu falo agora do implante do SUS, porque aí não corre risco de esquecer de tomar o remédio, de alguém ver que tá tomando remédio. Eu procuro sempre disseminar isso no meio das palestras para que as meninas elas tenham esse olhar voltado para isso,
porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente está formando quem vai assumir a sociedade daqui para frente, porque daqui a pouco eu não vou estar, Ela não vai estar, você não vai estar, e essas crianças, esses adolescentes, eles é quem vão continuar, né? Sim, isso mesmo. E eu falo muito da questão do olhar das nossas próprias instituições, instituição familiar, instituição escola. Eu sofro muito com a questão de gênero por ser mulher e a questão de raça por ser uma mulher preta. Nas escolas em que eu matriculo meu filho, eu sempre vou conversar com a coordenação, como é que vocês trabalham o enfrentamento do racismo, né? Como é que vocês trabalham isso dentro da escola, se meu filho passar por situação X, como é que vai ser o comportamento da escola quanto a isso. São pautas, né? Eu trabalho muito com a questão da diversidade, são pautas que me é muito cara e tem que ser cara para toda a sociedade. São pautas humanitárias, tem que ser todo mundo. Se a gente quer ter uma sociedade muito mais próspera, muito mais feliz, nós temos que nos preocupar muito com essas questões. Sem dúvida. Todas essas levantadas aqui. E agora, para a gente encerrar, eu gostaria que vocês deixassem ou alguma mensagem, ou alguma frase, ou sugestão de livro, ou o que vocês quiserem deixar, principalmente para o nosso público, que é majoritariamente feminino, para que elas possam levar para a vida delas. Coragem. A vida exige da gente muita coragem em todas as fases da vida, de uma forma ou de outra. Então, coragem de olhar para você, coragem de olhar para a situação, coragem de persistir, coragem de desistir. A gente precisa de muita coragem para a gente ter uma vida frutífera, para a gente ter uma vida que a gente consiga levar, deixar um legado, deixar uma mensagem para o outro, e desprendimento. Às vezes a gente precisa se desprender da gente mesma, fazer as coisas também com um olhar mais social, com um olhar mais humanitário, porque a gente também precisa dar a nossa contribuição pessoal para a sociedade que a gente vive. E já que ela falou de frutos, dar frutos, né? Ser frutífero, eu vou trazer algo que eu falo nas minhas palestras, que não podemos nos esquecer. Palavras são sementes. Palavras são sementes. Nós somos semeadores e semeadoras. Então, atenção, cuidado com as palavras, porque quando bem ditas são bênçãos, mas quando malditas tornam-se maldições e geram consequências, sequelas que vão reverberar na vida pessoal, na vida em sociedade, na vida conjugal. Então, junta a coragem, agir com o coração, e essa atenção para o que emana de nós, porque tanto a Efigênia quanto a Gabi vivem aí uma trajetória, e eu também me incluo, mas assim, a gente não tem muito controle sobre o que vem sobre nós, o que vem de lá para cá. Mas a gente tem total controle e discernimento do que sai de nós. Então, que a gente consiga levar isso, né, com toda a nossa essência, e que sejamos semeadoras de bênçãos e de bons frutos. Amém. Amém. E eu desejo uma frase de Angela Davis, que é: quando uma mulher se movimenta, toda a estrutura se movimenta com ela. Vamos estar sempre em movimento. Eu agradeço vocês, mulheres, pela contribuição. Muito obrigada por estar aqui conosco. De nada. A gente que agradece. Até o próximo chá.